Olá, minha gente, tudo bem? Vim conversar com vocês sobre a obra desse grande mestre João Guimarães Rosa. Ele que nasceu nas Minas Gerais, foi diplomata pelo Brasil na Alemanha e escreveu uma vasta obra que inclui um livro chamado Grande Sertão Veredas, uma imagem já polissêmica por natureza, em virtude de veredas serem esses campos abertos, né, pela água, pelo leito caudaloso de um rio, as veredas que a gente associa logo a uma imagem de algo verde, vibrante, por demonstrar a exuberância da natureza, e o sertão o oposto. Existe a versão outra desse lugar tão verdejante, né? O sertão é alguma coisa que a gente sabe convive com o grande problema da falta de água, da ausência de um bem tão precioso como a água nos lençóis freáticos, né, por exemplo. Então, a vegetação é seca, a limitação do clima inclui a falta de chuva, limita, inclusive, a existência das estações, né? O inverno, ele não se configura como em outras partes do planeta. No sertão, há um esfriamento, mas não há esse fenômeno que a gente acompanha, por exemplo, entre áreas não desérticas, né? Mas, sobretudo, são imagens poéticas que trazem à tona essas figurações. Eu vou apresentar aqui para vocês a transparência, a vastidão desse mundo, né? O Guimarães Rosa, e que representa também um não mundo, né? O universo das letras que estão sendo figurados aqui, ao mesmo tempo uma crítica também das limitações do mundo, né? No caso de Guimarães Rosa, ele trabalha com três grandes mitos, três grandes figuras metafóricas, né? Ele vai relembrar a figura do Fausto, ele vai relembrar outros mitos da literatura que trazem essas questões muito conflitantes do ser humano, né? Sobretudo a questão da polissemia, a questão da pluralidade, a questão da riqueza da individualidade do homem e da mulher, na sua feição mais rigorosa, né? que é a que se apresenta para esse sertão conservador e exigente com relação às definições dos papéis desempenhados pelos gêneros. Então, a gente vai ver que no cangaço são permitidos homens enquanto lutadores, e que a figura feminina ela vai estar sempre trabalhada a partir de uma proteção da figura masculina. Então, existe um paradigma que é quebrado dentro da nossa mensagem já codificada em relação à figura de Maria Bonita, por exemplo, né, de que ela, de alguma maneira, tentou impor uma liderança e uma decisão, sobretudo em relação ao destino que os pais previram para ela, né? Ela se junta a Lampião contrariando a decisão dos pais, mas, independente dessa figura de Maria Bonita, o sertão, no caso de Guimarães Rosa, vai mostrar muito a limitação de que o gênero feminino tem, são essa verdade do mundo do cangaço. Os códigos, as barreiras são inúmeras para uma figura feminina. Então, eu não posso dar spoiler, é uma obra muito rica para que se fale sobre o conteúdo de suas personagens, sua trama, suas ações, mas é importante entender, dentro dessa poética, o desdobramento principal que o Guimarães Rosa faz em relação à linguagem, o esgarçamento da linguagem que ele traz enquanto utilização de metáforas e de figuras amplas que vão mexer com o imaginário das pessoas. Então, ele vai revirar a linguagem, refazer o mundo a partir de uma nova linguagem, o universo, né, ao contrário dessas limitações do mundo encerrado aqui na figuração, na metáfora do cangaço, ele é um universo misterioso, indecifrável, e não contempla
essa versão monocromática, né, da sociedade que o sertão habitualmente enxerga. Então, o grande Guimarães Rosa vai trazer uma leitura outra, a partir da distorção da imagem da figura do sertão, né, essa palavra veredas, que inaugura alguma coisa nova em relação ao pensamento. Então, é uma obra que a gente pode dizer muito paradigmática em relação a o que se observa nos tempos de hoje, né? Costumava-se dizer que o sertão vai virar mar. De fato, houve uma grande transformação nos últimos tempos das regiões mais traduzidas enquanto sertanejas, né? Sobretudo no Nordeste, onde figura mais expressivamente essa parte da região geográfica, né, com essas características geográficas, e o Guimarães Rosa faz essa antecipação, né, de uma reformulação do pensamento em relação ao que é o sertão, ao que é o sertão também humano, no sentido de pensar novos caminhos, de pensar ou inaugurar, né, as veredas dos sentimentos em relação ao que se tinha para a época. Então, eu vou mostrar aqui algumas imagens. Esse livro é da Nova Fronteira, então aqui a gente já tem um movimento muito caudaloso, né? Lembrando mesmo um rio, em cima da palavra Grande Sertão Veredas, das palavras, né? Grande Sertão Veredas, e do título do autor. Então, isso já mostra uma certa reconstrução visual, né? Com a perspectiva do artista que criou essa capa, uma preocupação de transformar essa imagem a partir de uma outra imagem, né? Então, a ideia de sertão que a gente tem aqui fica codificada de maneira muito diferente, muito fluida, né? Como a própria ideia de um rio caudaloso que foi falado em relação a esse lugar inaugurado por veredas, né? Aqui a gente já tem outros paradigmas visuais. A imagem realmente, apesar do cangaço ter pouquíssima relação com os cavalos, né? Há depoimentos de especialistas no assunto. O cangaço realmente foi feito por homens que caminhavam, né, pelo sertão. Eles não andavam a cavalo. Mas essa reconstrução aqui da capa, embora fuja de uma perspectiva real, né, traz, essas duas capas aqui trazem, de alguma maneira, uma simbologia mais seca, né, em relação àquela primeira capa que eu coloquei em destaque isoladamente, né. Então, aqui eu tenho uma perspectiva semelhante, embora se utilize uma paleta de cores muito diferenciada, né, uma da outra, uma mais pálida, uma outra mais quente, mais agressiva, né, em relação às sensações que o vermelho destaca, promove, né, que o vermelho revela diante dos olhos da gente. E aí essa ascensão aí de uma ventania e, mais uma vez, essa corruptela em relação à realidade do cangaço mesmo, que é o uso de cavalos, né? Bom, e aí aqui a gente vai ter outras duas perspectivas bastante mais interessantes do que aquela, né, sem a corruptela da imagem do cavalo, né, sem a recriação de um cangaço de maneira desinformada em relação à realidade dos cangaceiros. Aqui eu já tenho uma paleta de cor semelhante àquela que é o uso do vermelho, mas em contraponto ao próprio real, ou seja, houve um amadurecimento, né, e essa imagem do homem que carrega uma interface meio demoníaca, né? Mas que está colocada sob um cenário realista, né? E aqui do outro lado a figura de uma mulher, de um homem, da besta fera novamente, né? Desse representante do cangaceiro aqui armado, né? Das aves que são típicas do sertão, mais uma interface da vegetação do local, né? Então as veredas estão presentes, representadas nessa cor verde, com essas figuras que são mescladas aqui na interface do que vem por trás do título isolado nessa faixa vermelha central. Então, vamos juntar todas as capas aqui para que a gente possa ver ainda uma outra, última, né, tentativa de tradução do que seria o Grande Sertão Veredas, com essas imagens aí de palmeiras e até mesmo uma parte mais alagada, né, diante das casas. Então, uma outra tradução em relação e novamente a imagem
do cavalo presente, né? Apesar de que eram poucas as andanças que, talvez o bando de Lampião, que foi o último dos cangaceiros, né? Houveram muitos outros bandos de cangaço, né? Não só o de Lampião. Curisco, por exemplo, é considerado uma outra liderança de cangaço, mas antes de Lampião já havia o cangaço, né? O Lampião deve ter sido o último cangaceiro, ou o Curisco talvez tenha sido o último cangaceiro. Mas aqui a gente tem uma perspectiva, novamente, de recuperar essa imagem dos cavalos, porque Lampião teria feito uma última viagem ao Rio Grande do Norte, uma única viagem, talvez, nas suas andanças ao Rio Grande do Norte. A maior parte era enfrentar a Caatinga em andanças, a pé, né? Bom, e aqui já uma interface que realmente traz, talvez, uma ambientação na realidade do próprio Rosa, que era diplomata, né? A figura dele ao lado dessas veredas de palavras, né? Então, aqui uma interface muito mais afinada com o que seria uma semiologia, uma leitura dessa interface do símbolo do que representa o romance, né? Que é uma reconstrução da linguagem, uma reconstrução do mundo do cangaço, do Nordeste, desse Brasil, né? Do sertão do Brasil, né? Que não está somente no Nordeste, no caso de Guimarães Rosa está vindo de Minas Gerais, né? Isso traz também um hibridismo em relação ao que seria a representação desse sertão, que não representaria apenas a Caatinga do Nordeste que a gente conhece, né? No caso de Minas Gerais, sendo um estado da região Sudeste, ele mescla isso com outras subjetividades. Então, aqui, realmente, uma interface menos semântica, mais semiológica, né? Puxando para a questão mesmo da palavra, das veredas, representadas enquanto palavras ou enquanto reconstrução das palavras, porque a gente vê todo um alfabeto diferenciado em relação a utilização da língua portuguesa, né? Então, rimas, Joãozinho, o palavreado aqui, né? Brasabu, né? Quer dizer, tudo aqui, bebelo, né? Então, todas essas Inhorinha, né? Todas essas reconstruções da palavra que foram feitas por Guimarães Rosa e que representam a ética desse livro, né? Desse grande sertão Veredas, né, de Guimarães Rosa. Então, essa última edição da Companhia das Letras traduz mais afinada com a perspectiva de transformação do símbolo cultural, né, utilizando aquela natureza, né, da semiologia, da semântica à semiologia. Então, uma tradução que se afasta um pouco da natureza, como diria o Ernesto Gombrich, que a gente vem estudando aqui, um afastamento da natureza, uma arte que, de alguma maneira, representa esse afastamento da natureza e a sua reconstrução a partir de uma forma, a forma da palavra, a forma da língua, a desconstrução da forma da língua, tudo isso está imbricado aqui nessa perspectiva de Guimarães Rosa. Então, o Grande Sertão Veredas é um livro essencial para além dos conflitos que o Rosa, o brilhante Rosa, traz na sua perspectiva de leitura da natureza humana, melhor dizendo, das múltiplas naturezas humanas, e é também para a gente um objeto de análise de como é que ele passa a ser visto, né, na contemporaneidade. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, dizer para vocês que estamos aqui à disposição para dialogar sobre não apenas essa obra, né, que provavelmente é uma das obras que estão sendo olhadas aí em relação ao conteúdo, né, literário de vocês para uma seleção ao universo outro, né, da formação, do meio acadêmico, do meio universitário. Então, até o próximo vídeo. Eu espero vocês aqui no canal. Tchau.